Olá pessoal, começando mais uma live com o tema do abuso. Hoje trazendo a perspectiva do abuso feminino com uma pessoa muito especial, que é a Nina Vilardi. Uma pessoa muito intensa, que eu tenho certeza que todos vocês vão curtir bastante estar aqui com ela nessa noite de hoje. Esperando ela chegar por aqui. Bem-vinda e bem-vindas todas que estão chegando. Bem-vinda, Mônica. Legal estar por aqui. Bem-vinda, Lulu. Tenho certeza que o papo de hoje será bem intenso. Pessoa maravilhosa, intensa e potente que está chegando por aqui, que é a Nina Bilardi. Olá, Nina. Bem-vinda à Hello! plataforma do cuidado. Te agradeço por aceitar esse convite, da gente romper com esses silêncios e trazer temas tão importantes, né, para esse momento. Queria começar te convidando para você ir se apresentando e já para fazer uma divulgação aqui, né, que eu assisti aí um material que a Nina produziu, desculpa, e super recomendo para todo mundo de estar assistindo, bem intenso, e eu tenho certeza que a gente vai conversar um pouquinho sobre ele também hoje. Boa noite, tô aqui me ajustando ainda, louca. Eu quero dizer que eu tô muito alegre em estar aqui, mas ao mesmo tempo não sei se eu queria estar aqui, porque esse assunto é muito. Se eu tivesse uma pauta do dia, não seria uma coisa que eu colocaria por livre e espontânea vontade. Entende? Eu tive que chegar a um ponto de obrigatoriamente colocar essa pauta nas minhas questões, nas minhas obras. A obra que você mencionou é o Desculpa, que foi um filme que eu fiz durante a pandemia, que eu escrevi, dirigi, produzi, atuei, editei, fiz absolutamente sozinha, tive uma assistência de câmera em dois cenários só, em que eu falo sobre essas questões, né? Eu falo sobre questões que talvez estivessem guardadas há muito tempo e eu quis falar no Desculpa, ou são questões que eu lido no dia a dia e aí dentro daquela obra simplesmente quis falar. E tem entre os assuntos tem justamente assédios, né? Assédios e abusos, principalmente na carreira artística, principalmente no meio profissional, que é aonde eu experimento, assim, experimentei isso de uma maneira mais forte. Eu sei o tanto que é desafiador, né, a gente está rompendo com esse silêncio, né, e é até interessante que muitas vezes tem algumas pessoas com conteúdos incríveis e com experiências bem diversas, mas que têm a dificuldade de estar falando disso, e muitas vezes até os convites a pessoa quer e não aceita porque a instituição em que ela está inserida não permite ela estar aqui, né? Eu mesmo, quando comecei a falar sobre esse tema, fiz, né, não estou longe de ser uma atriz igual você, mas eu fiz uma sketchzinha assim para convidar para a primeira live e eu fiquei assustada assim com tanto de pessoas que me ligaram para falar que eu não podia estar falando disso e não podia estar fazendo esse movimento, sabe? E não tinha nada demais, era simplesmente eu encostada num cantinho, né, simulando aquela sensação de uma criança abusada, encolhida no canto, e tive uma repercussão de mais de 20 pessoas me ligando e mandando um WhatsApp falando que eu não podia estar tratando desse tema, né? E aí isso só me motiva, de certa forma, me motiva a estar aqui fazendo essa série de lives com série de pessoas trazendo esses temas que muitas vezes ficam intocados e à margem, né? Apesar de ser hiper difícil, né? Eu até brinco com o pessoal que me acompanha aí nessas séries do abuso e me ajuda a encontrar pessoas interessantes para estar falando, que às vezes quando acaba a live eu não quero conversar com ninguém, só preciso de um momento para poder respirar e para me reconectar comigo, de tão difícil que é. Então, em função disso, né, eu te agradeço ainda mais de não só estar aqui falando sobre esse assunto, né, mas de ser uma pessoa que levanta esse tema e traz isso de uma forma tão potente aí nas redes sociais e na vida, né? Porque eu acho que quando a gente carrega isso em qualquer lugar que a gente esteja.
né? Então, é muito bom e é uma inspiração, assim, né? A gente ter outras pessoas, porque eu falo que a cura é coletiva, né? E acho Tenho que certeza. desde o primeiro momento, né, que eu tive a honra de te conhecer ali no Mulheres que Inspiram, né, um podcast, né, organizado pelo Roberto e pelas Mulheres Rios aí, Mulheres Rio, em Rio, né, que eu também convido a vocês escutarem. É com muita alegria que eu tipo tive contato com o seu trabalho e me inspirei, né? E é isso que dá força para a gente continuar falando sobre esses temas. Então, eu queria te convidar aí para se apresentar. Eu vivo uma carreira autoral desde 2012, quando eu escrevi, produzi e atuei na minha primeira peça, que chama Brainstorming Anonymous. E nela eu abordo temas como relacionamentos, relacionamentos amorosos, relacionamentos com os pais, bullying, a entrada na carreira artística, sobre sonhos também. Depois, em 2017, eu escrevi a minha segunda peça, que chama O Fantástico Mundo da Hipocrisia, e eu abordo a hipocrisia de diversas formas. É o dia a dia de uma família carioca, né? E aí, dentro dessa história, tem várias questões atuais também. O gatilho para eu escrever essa peça foi uma vida de comparações que existe nesse mundo de mídia social, nesse mundo de Instagram, principalmente você mostrar uma vida maravilhosa que não é a vida que ninguém tem, mas ali parece que fica só a cereja do bolo, né? Todo o resto, que geralmente é cheio de complicações, não está ali. Então, isso me deu cada vez mais vontade de escrever. Então, eu escrevi o Fantástico Mundo da Hipocrisia e montei em 2019. Escrevi também uma outra peça que chama Me Imagine, que é infanto-juvenil, que fala sobre sonhos. Fala o quanto é difícil você se manter uma pessoa sonhadora nesse mundo. Assim, eu escrevi no mundo pré-pandemia. Imagina no mundo da pandemia. E depois só sabe-se lá, Deus, como é que vai ser. Então, essas questões são essa característica minha de ter coisas pulsando em mim, latentes, um desconforto com questões e usar a arte como ferramenta para me expressar, usar a arte como meio que missão, propósito, colocar todas essas questões que são sempre muitas em mim e sempre intensas, como você falou, né? Sempre vorazes, que realmente, se eu não coloco para fora, parece que eu vou adoecer, parece que eu vou morrer, parece que eu vou explodir. Então, eu encontrei essa forma de colocar dentro do meu material artístico, dentro da minha carreira, que é muito autoral, essas questões. E agora, no Desculpa, eu coloquei mais essas questões femininas. Foram questões que estavam querendo sair naquele momento. E a partir do Desculpa, eu comecei a receber, e lembrando, né, nesses 10 anos, minha carreira praticamente foi focada no teatro. Então,